Livro Fenômenos Premonitórios, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 3. Terceira categoria. Caso 141. O Dr. Hodgson fez a este propósito uma entrevista rigorosa, e Mears publicou nos Proceedings of T.S.P.R., volume 11, página 424. O Sr. C. Azenbraun escreve de Boston, na data de 17 de agosto de 1894. Há algumas semanas, aconteceu-me de ter que consultar um dentista, e à hora marcada eu estava no seu consultório. Encontrei-o num estado de superexcitação extrema por causa de um estranho e dramático incidente que lhe tinha acontecido mais cedo. O consultório está situado na rua Tremont, é um belo e grande quarto, no ângulo do qual, e precisamente no ponto mais afastado da janela, o dentista montou seu laboratório, isolando com uma divisão. Ali se encontrava uma pequena caldeira em cobre, da qual se servia para a fusão da gutta-percha que serve para fixar os dentes postiços. Ele estava ocupado na reparação de uma dentadura e se mantinha curvado sobre seu banco, perto da caldeira em ebulição, quando ouviu, de repente, uma voz gritar-lhe num tom imperioso: "Corra até a janela, rápido!" E logo a voz repetiu, excitada, a mesma injunção: "Corra até a janela, rápido!" Sem procurar de onde vinha esta ordem, correu até a janela, debruçou-se, olhou para a rua, e eis que, simultaneamente, produziu-se uma explosão terrível no seu laboratório. A pequena caldeira tinha explodido e um fragmento tinha se enfiado no teto. O dentista precipitou-se no laboratório, onde a violência da explosão havia quebrado tudo. O próprio banco estava reduzido a migalhas, embora tivesse uma espessura de 2 polegadas. Os vizinhos, que correram por causa do barulho, ficaram estupefatos com a narrativa que lhes fez o dentista. Ele estava só no seu consultório e não pôde explicar o misterioso aviso. A caldeira estava munida de uma válvula de segurança, mas resultou do exame dos fragmentos que ela não havia funcionado porque estava oxidada e suja. Eis o fato, tal como me contou o dentista em meio às ruínas do laboratório e do consultório, os quais confirmavam seus dizeres. Como se sabe, um fragmento da caldeira, pesando 10 libras mais ou menos, tinha se enfiado no teto, o que demonstra que o poder explosivo era relativamente grande. Com efeito, a pressão, no momento da explosão, devia ser de aproximadamente 30 libras por polegada quadrada. É indubitável que se esta misteriosa voz amiga não tivesse interferido, o dentista teria sido gravemente ferido ou morto. Trata-se, portanto, de um episódio do maior interesse. Assinado, G. Azenbraun. O Dr. Hodgson foi interrogar o dentista e obteve a plena confirmação dos fatos. O dentista acrescenta não ter reconhecido a voz e não ter tido em sua vida nenhuma experiência supranormal. Mears, referindo-as ao caso, observa que não é fácil encontrar para ele uma origem hiperestésica, ou seja, aumento da sensibilidade ao tato, à dor ou a outros estímulos sensoriais, e a coisa é evidente, mas não faltariam homens de ciência prontos para resolver o mistério emitindo a sentença de que a personalidade subconsciente do dentista, tendo tido a percepção da válvula oxidada e do perigo que daí derivava, advertiu a personalidade consciente através da via alucinatória. Poder-se-ia censurar tudo isto, de que a válvula estava oxidada há muito tempo, e que há muito tempo a caldeira funcionava. Portanto, seria preciso explicar como a personalidade subconsciente descobriu o perigo justamente no dia em que a oxidação devia causar o desastre, como ela adivinhou justamente o instante matemático em que a caldeira devia explodir. Tantos mistérios a resolver, mas que não embaraçariam de modo algum certos homens de ciência.
Existe uma credulidade científica comparável, em tudo, à fé cega dos verdadeiros crentes. Entendamos. Os fenômenos das personalidades subconscientes existem, os automatismos existem, a criptonesia, ou seja, literalmente, memória oculta, é a memória inconsciente ou a memória ancestral, ou ainda memória subliminar, está fundamentada, os fenômenos em geral de percepções hiperestésicas, ou seja, aumento da sensibilidade ao tato, à dor ou a outros estímulos sensoriais. Estão fundamentados, mas é uma ilusão inconcebível a obstinação de querer encerrar tudo nos limites estreitos dessas hipóteses, e aqueles que nisso se comprazem não falam mais em nome da ciência, mas da fé combinada com a fantasia poética. Caso 142. Uma senhora amiga de Mir escrevia em 3 de junho de 1890. Na noite de 21 de maio de 1890, encontrava-me em F, Inglaterra, e como minha filhinha dormia comigo, guardei no meu quarto uma lamparina constantemente acesa, que estava pousada sobre um console de madeira e consistia numa válvula cheia de substâncias gordurosas com uma mecha, o que nunca tinha causado inconveniente de nenhum gênero. Era mais ou menos 1h15, quando fui subitamente acordada por uma voz que me chamava. Não se tratava de uma impressão, mas uma voz natural bem distinta, que ressoava ao meu ouvido, quando sentei-me sobressaltada em minha cama. E tanto mais profundo foi meu espanto, quando ouvi chamar meu nome por uma abreviação que ninguém usava na Inglaterra. Quando fiquei convencida de que tudo estava tranquilo, deitei de novo, refletindo sobre a voz misteriosa e acima de tudo impressionada pelo uso desse nome, familiarmente carinhoso, com o qual chamaram-me, e que eu não ouvia mais há muito tempo. Aproximadamente meia hora mais tarde, o abajur da lamparina pegava fogo, e logo a matéria gordurosa contida na válvula inflamava-se e atentava contra a madeira do console. Ora, a chama teria se estendido aos lambris da parede, se eu não tivesse acorrido, prontamente, para apagar o fogo, enquanto ainda era tempo, e se pude fazê-lo, devo a quem me acordou. Proceedings of TSPR, volume 11, página 419. Aqui, não parece quase possível atribuir o fenômeno premonitório a percepções subconscientes, visto que quando a voz se fez ouvir, acordando a sensitiva, o perigo anunciado ainda não existia, e que a sensitiva, acordada, não conseguiu achar nada de insólito, embora ela tivesse prestado atenção. Caso 143. A senhora Florence Montague, cujo nome é bem conhecido entre os espiritualistas anglo-saxões, publicava no Philosophical Journal de São Francisco, Califórnia, na data de 3 de fevereiro, o seguinte relato. Eu era secretária correspondente da Sociedade Feminina de Socorro aos Marinheiros e, durante a ausência do capelão, eu o substituía. Minha tarefa não era boa durante esse período de lutas intestinas, onde frequentes crises explodiam entre nossos protegidos e os afiliados à União dos Marinheiros, à qual os nossos não tinham querido aderir. Cartas anônimas tinham mesmo chegado à direção, onde se ameaçava fazer explodir o edifício. Como tenho por hábito levantar-me tarde pela manhã, e a luz perturba meu sono, eu evitara esse inconveniente colocando a cabeceira da cama no arco da janela. Numa noite de outono de 1892, embora estivesse caindo de sono, aconteceu-me o fato estranho de não poder dormir porque cada vez que me aproximava da cama uma misteriosa influência obrigava-me a me afastar de novo. Procurei distrair-me através da música e da leitura, mas não resisti muito tempo e me deitei. Ia adormecer, quando, de repente, fui possuída pelo pensamento de que devia afastar a cama da janela.
Naquele tempo eu não era espiritualista e meus conhecimentos sobre o argumento eram muito rudimentares. Lutei, portanto, contra essa impressão, que me parecia irracional, ajudada nisso pela minha repugnância natural de me levantar. Entretanto, não cheguei a adormecer senão após longos esforços. Não saberia dizer quanto tempo dormi, mas acordei com o som da minha própria voz que gritava automaticamente: levante-se e vire a cama. Mesmo esta outra estranha circunstância não chegou a me impressionar. Entretanto, resolvi obedecer a ordem para terminar com minha extravagante obsessão e poder dormir tranquila. Levantei-me, sem nem acender o gás, pus-me a arrastar a cama afastando-a da janela. O móvel, porém, era pesado e eu estava cheia de sono. Além disso, um pé da cama embaraçou-se no tapete, de maneira que interrompi o trabalho bem no meio e a cama permaneceu com a cabeceira no ângulo oposto à janela, isto é, no ponto mais afastado dela. Voltei a deitar e dormir de novo, imediatamente. Horas ou minutos podiam ter se passado, quando acordei em sobressalto, experimentando um sentimento de agitação e de pressão por todo o corpo, mas sobretudo na cabeça, e quando me compenetrei do que acontecia, eu estava no meio de uma algazarra apavorante, seguida de um abalo indescritível. Todo mundo se lembra em São Francisco do atentado à dinamite contra a casa dos marinheiros. Nessa noite, felizmente, a inexperiência dos malfeitores fez com que o velho edifício e centenas de pessoas que o habitavam fossem salvas. A construção foi, aliás, sacudida desde as fundações, todas as lajes quebraram-se em migalhas, as rachaduras se produziram nas paredes e várias desmoronaram. Um fosso de uma profundidade de 20 pés impediu o tráfego da rua durante vários dias. O estrondo foi ouvido a 10 milhas de distância. A janela onde se encontrava a cabeceira da minha cama era apenas um amontoado de pedras, de cal e de vidros quebrados. A janela inteira e um pedaço da parede estavam completamente caídos. O misterioso aviso tinha me salvado a vida. Neste caso, a circunstância das cartas anônimas ameaçadoras, que só podiam ter impressionado a relatora. Existia, portanto, uma predisposição para temer a realização durante a noite das ameaças criminosas, o que anularia, em parte, a interpretação do incidente num sentido premonitório e poderia, assim, fazê-lo atribuir a uma coincidência fortuita. Todavia, por menos que se reflita nas formas impulsivas reiteradas e irresistíveis que impulsionaram a sensitiva a agir, deve-se concluir que a hipótese premonitória é ainda a que se apresenta sob um aspecto mais verossímil. Com efeito, se tivesse tratado de impulsos subconscientes, causados pela apreensão genérica de um atentado iminente destinado a fazer explodir a casa, impulsos que, por um acaso, teriam coincidido com a mesma noite do atentado, então a sensitiva devia, pelo menos, sentir-se impulsionada a fugir da casa que devia desabar, e não simplesmente deslocar a cama da janela. Este último detalhe demonstraria, na causa agente, a percepção exata do ponto onde o perigo estava circunscrito para a sensitiva e a clara intenção de agir de uma maneira estritamente de acordo com a situação. Caso 144. Extraio da obra de Robert Dale Owen. Forte Fausão de Bundario Fianoteiro Old, páginas 332 a 335, ele foi pessoalmente estudado pelo autor. Dale Owen relata que um dia o senador Dr. Linne foi convidado a um jantar diplomático, no qual tomavam parte as mais altas personalidades políticas dos Estados Unidos. Ele estava desejoso de aí estar, mas em consequência de uma ligeira indisposição, teve que a ele renunciar, pedindo a sua mulher para ir em seu lugar. Dale Owen continua. Desde o começo do jantar a senhora Linne foi tomada por um sentimento de inquietação muito grande pelo seu marido, e tentou espantar essa impressão,
repetindo para si mesma que a indisposição da qual ele sofria era sem nenhuma importância, mas não conseguiu. Acabou por confiar suas inquietações ao general Macomb, que, para acalmá-la, lembrou-lhe o que ela própria havia dito um instante antes, isto é, que o general Bones tinha ficado para fazer companhia ao seu marido e que, por conseguinte, em caso de agravamento súbito, ele não teria deixado de adverti-la. Apesar disso, a inquietação inexplicável que havia invadido aumentou sempre, e no final da refeição tomou a forma de uma angústia tal e de um impulso insuperável para voltar imediatamente, que ela sentia não poder permanecer um instante mais. O senador Wright, notando a sua palidez, ficou inquieto e disse: Senhora Aline, a senhora não se sente bem, diga-me o que tem. Nada, respondeu ela, porém sinto que devo juntar-me ao meu marido imediatamente. O senador Wright tentou a seu turno acalmá-la, e ela respondeu-lhe: Se quiser prestar-me um serviço, pelo qual serei reconhecida por toda a vida, desculpe-nos junto ao dono da casa e acompanhe-me à casa do meu marido. Estando a vidente superexcitada no mais alto grau, ele nisso consentiu, embora o jantar não tivesse terminado, despediu-se e acompanhou-a com sua mulher. Quando chegaram diante da porta da casa, o senador Wright despediu-se, dizendo: Amanhã virei saber notícias, e rir à vontade com seu marido e a senhora mesma, de seus medos. A senhora Aline subiu rapidamente as escadas e, encontrando a zeladora, perguntou ansiosamente: Como vai meu marido? Muito bem, respondeu essa mulher, tomou um banho há 1 hora e creio que dorme profundamente. O general Bones disse-me que ele estaria completamente refeito. Ao que a senhora Aline replicou: Então, o general Bones partiu? Creio que sim, parece-me tê-lo visto há 1 meia hora. Tranquilizada de certa forma, a senhora Aline dirigiu-se para o quarto de seu marido e encontrou a porta fechada. Quando ela viu, nuvens de fumaça muito densa e sufocante fizeram-na recuar e vacilar um instante. Refez-se, quase prontamente, e entrou, constatando que as cobertas e os travesseiros pegavam fogo, e que de suas plumas desprendia-se essa fumaça terrível. Ela atirou-se de corpo inteiro sobre a cama para sufocar o fogo que queimava lentamente, privando de ar, mas de repente uma chama dirigiu-se pela abertura da porta e suas vestimentas leves incendiaram-se. Aprontou-se para mergulhar no banho, do qual 1 hora antes seu marido havia se servido, depois, voltando à obra, arrancou os travesseiros e as cobertas, mergulhando-os a seu turno na água, não sem ferir gravemente as mãos. Finalmente, com uma força redobrada pelo desespero, transportou em segurança o corpo inanimado de seu marido. Somente então pensou em pedir socorro. O doutor Sewell acorreu prontamente, fazendo funcionar as práticas habituais, conseguiu, após mais de meia hora, fazer voltar à vida o asfixiado. Este foi obrigado a permanecer de cama durante 1 semana e só se restabeleceu completamente após 3 meses. O doutor Sewell pôde dizer à senhora Aline: Que felicidade a senhora ter chegado a tempo. 5 minutos de atraso, 3, mesmo, teriam bastado para que não encontrasse vivo seu marido. Esses detalhes me foram relatados de viva voz pela senhora Aline, pessoalmente, no dia 4 de julho de 1859, em Washington, e ela me permitiu publicá-los. Dale acrescenta estas reflexões. Há um ponto, neste caso, que merece uma atenção especial. Na hipótese segundo a qual o impulso insuperável do qual a senhora Aline foi invadida teria uma origem espiritual, uma questão ficaria para resolver. Se o impulso deve ser considerado como um aviso de um acidente já existente, ou um pressentimento de acidente que ainda não existia. Em outras palavras, tratava-se de um fenômeno de clarividência no presente ou clarividência no futuro.
A senhora Aline me disse que a impressão de ansiedade pelo seu marido apoderou-se dela uma meia hora antes que ela atingisse uma intensidade tal, que a obrigasse a abandonar o jantar e os convidados. Ela acrescentou que, saindo com o casal dos Dait, tiveram de voltar a pé, pois os carros para os convidados estariam disponíveis para as 23 horas. A distância era de 1,5 milha, e eles levaram mais de meia hora para percorrê-la. Seguiu-se que a impressão de ansiedade pela qual a senhora Aline foi obrigada a retornar apoderou-se dela uma hora antes, e talvez mais, para que não abrisse a porta do quarto conjugal. Estando as coisas nestes termos, e não podendo o fato ser atribuído a uma coincidência fortuita, será preciso concluir que trata-se de um fenômeno de clarividência no futuro. Caso 145. Os doutores Vashid e Pierron, num artigo publicado pela Revue des Revues, 16 de junho de 1901, intitulado De la valeur prophétique du rêve, relatam o seguinte caso histórico, aliás, bem conhecido. Uma noite, a princesa de Conti viu, em sonho, um apartamento de seu palácio prestes a se desmoronar e seus filhos, que aí dormiam, a ponto de serem sepultados sob as ruínas. A imagem medonha que tinha se apresentado à sua imaginação remexeu seu coração e todo o seu sangue, ela tremeu, e no seu pavor foi acordada em sobressalto e chamou algumas mulheres que dormiam em seus aposentos. Elas vieram receber as ordens de sua senhora, e esta lhes contou sua visão, querendo firmemente que lhe trouxessem seus filhos. As mulheres resistiram-lhe, citando o antigo provérbio de que todo sonho é uma mentira. A princesa ordenou que fossem buscá-los. A governanta e as babás fingiram obedecer, depois voltaram sobre seus passos a dizer que os jovens príncipes dormiam tranquilamente e que seria um crime perturbar-lhes o repouso. A princesa, vendo sua obstinação e talvez sua mentira, pediu, orgulhosamente, seu robe. Não houve mais meio de hesitar. Foram procurar os jovens príncipes, que mal chegaram no quarto de sua mãe e seu apartamento desmoronou-se. O Sr. César de Vesme, diretor da Revue d'Etudes Psychiques, relatando o caso no seu número de agosto, acrescenta os seguintes comentários. Notar-se-á logo que não se trata aqui do apartamento da pessoa que sonha, isto é, da princesa de Conti, mas do apartamento das crianças, que devia ser bastante afastado do da mãe, sem o que esta não teria feito tantas coisas para passar de um quarto ao outro para pegar seus filhos. Portanto, não mais ruídos precursores do desmoronamento. E será preciso resignar-se a fazer rir seu público, supondo que a princesa de Conti tinha notado que o apartamento das crianças ameaçava desmoronar-se, mas que esta constatação, que revelava em si tão notáveis talentos do arquiteto, tinha permanecido escondido na subconsciência, para não se revelar de repente. Veja, portanto, que engraçado acaso. Justo no momento em que a catástrofe ia se produzir. Eis em que excesso de credulidade nos é necessário cair, quando queremos ser muito incrédulos. Caso 146. O professor W. F. Barrett, recolhendo as cartas e os escritos inéditos de C. C. Massey para publicá-los em volume, encontrou a seguinte nota, traçada pela sua própria mão, que descreveu um incidente premonitório. Por volta do mês de maio último, 1897, na cidade de Bank, New Forest, Lyndhurst, onde eu morava, uma jovem empregada tentou suicidar-se, atirando-se num poço que tinha 47 pés de profundidade até a superfície da água e outros 25 pés ocupados pela água. Mal começava o dia, no momento deste fato, e uma única pessoa nesta hora matinal encontrava-se na cidade. Era um homem que morava ao meu lado, chamado Wiltshire, e ele viu a jovem mulher caminhar, apressadamente, diante dele, e gesticular como alguém que estivesse preso a uma grande dor.
Perdeu-a de vista um momento, mas não parou de seguir seus traços, e, aproximando-se do poço, ouviu um grito elevar-se do interior. Ele debruçou-se e a viu suspensa por suas vestes, presas a um prego. Logo fez descer o balde, no qual a jovem mulher agarrou-se, mas, não conseguindo tirá-la sozinha, gritou-lhe para esperar um momento, deu-lhe instruções sobre a maneira de prender-se para não se extenuar, encorajou-a através das boas palavras e correu à cidade em busca de socorro. Enfim, ele, felizmente, conseguiu tirá-la do poço, e a jovem mulher teve a vida salva devido à prontidão e à energia do Sr. Utsiri. Fui logo avistado do fato pela minha hóspede. Ora, eis a parte estranha do episódio. O Sr. Utsiri, contra o seu hábito, tinha se levantado a essa hora tão matinal e se encontrava do lado de fora antes da aurora, porque tinha sido chamado pelo seu sobrenome por várias vezes. Ele não havia reconhecido a voz e não explicava a providência. Ele acordou seu filho, que lhe respondeu que não tinha nada ouvido, pôs-se na janela, mas a rua estava deserta e ninguém tinha se levantado a essa hora. A voz tinha um tom agitado e ficara-lhe a impressão de que alguma coisa de infeliz se preparava e que se teria uma necessidade urgente dele. No começo, como é natural, pensou que o aviso podia se referir aos seus próprios negócios, como ele era criador de gado, disse ao seu filho que fosse inspecionar os estábulos e saiu. Como se vê, a tarefa que o aguardava era bem diferente. Light, 1908, página 161. Este caso é teoricamente muito interessante e muito instrutivo. Na hipótese de uma intervenção externa, seria preciso acreditar que a entidade comunicante conhecia o ato de desespero do qual a jovem mulher ia abandonar-se, que desejava salvá-la e que, não conseguindo impressioná-la psiquicamente, e não podendo agir sobre seus familiares, dos quais nenhum era dotado de sensibilidade psíquica, recorreu ao único sensitivo da cidade, e impressionou-o conforme a sua própria natureza, ou seja, sob a forma auditiva intuitiva, conseguindo assim o seu objetivo. Caso 147. William Stead, no número de outubro de 1900 da Review of Reviews, publicava o seguinte episódio do qual a Condessa Schneemann, muito conhecida na Noruega por suas obras filantrópicas, foi a heroína. Ela escrevia: há 2 anos, no decorrer de um cruzeiro que fizemos com meu iate Duen, lançamos a âncora no Linfjord. Meu filho caçula, ainda criança, desceu de barco com um marinheiro, e ambos afastaram-se a golpes de remo mais ou menos 1,5 milha do iate. Do alto da ponte eu os observava, e a atmosfera extraordinariamente pura dos países do norte permitiam-me vê-los distintamente. Num dado momento, vi meu filho levantar-se logo a embarcação sussurrar, eu os vi nadarem esforçando-se para se manterem na superfície, enfim, vi meu filho escoar lentamente, até o momento em que não discerni mais do que seus abundantes cachos dourados. A horrível cena ocupou vários minutos, mas eu tinha soado o alarme desde que vira a barca sussurrar. Imediatamente os marinheiros tinham descido uma lancha de salvamento, vagueando com todas as forças para o lugar do desastre, ansiosos de chegar a tempo, mas era impossível aí chegar em menos de 1/4 de hora. Quando, enfim, eles chegaram, encontraram a embarcação que flutuava de maneira normal e 2 pessoas ocupadas em pescar tranquilamente. Os marinheiros não compreendiam como tinham podido ver, da ponte, o que não se tinha produzido e, sem mais, deram meia volta, dirigindo-se a bordo. Mas tinham percorrido apenas uma curta distância, quando o acidente percebido por mim 1/4 de hora mais cedo realizou-se em todos os seus detalhes. Felizmente, a barca estava bastante próxima e o piloto conseguiu agarrar a tempo os cabelos do meu filho, no momento em que ele ia desaparecer.
Seu companheiro estava agarrado à quilha da lancha e foi salvo a seu turno. Não sou sujeita a alucinações visuais de nenhum gênero, exponho o fato tal como ele se produziu, em presença de toda a tripulação, e não pude explicar senão considerando como um aviso supranormal tendo por objetivo salvar a vida das duas pessoas. Parece difícil aplicar a este relato uma hipótese diferente da que propõe a Condessa Schneemann, se pensa que o fato foi acidental e, por conseguinte, imprevisível e que a visão alucinatória precedeu de um quarto de hora o acidente, em outras palavras, ela se produziu justo no momento, matematicamente necessário, para permitir à lancha de salvamento chegar a tempo para salvar as vítimas de um naufrágio ainda não advindo. Tudo isso revelaria uma presciência maravilhosa. Caso 148. É a senhora de Morgan, mulher do professor de Morgan, autor da obra bem conhecida Frater to Spirit, a relatora do caso. Eis o que ela escreveu na data de 11 de outubro de 1883. Há 5 semanas voltei a Dorset City com minha família, que se compõe de minha filha, minha nora, 4 crianças desta última e uma doméstica. 4 dias antes de deixar Londres, acordei em sobressalto com esta visão muito marcada no espírito. Estávamos sentadas num prado, lendo, quando minha nora levantou-se, num ímpeto, e correu para o ponto do prado onde brotava uma espessa moita de sarças, de canas, de ervas selvagens enroladas entre si. Via reter uma das crianças que corria para a moita e voltar gritando que havia ali um poço profundo sem parapeito. Com essa notícia e percebendo a criança sã e salva, soltei um grande suspiro de alívio. O sonho, ou a visão, causou-me uma impressão profunda, e contei-o sem tardar a minha nora, que, a seu turno, contou-o a outros. Quando dissemos na estação indicada, nossa hóspede veio ao nosso encontro com o veículo para nos conduzir à cidade. Ao longo do caminho, perguntei se existiam poços descobertos na vizinhança da casa que nos estava destinada, fazendo-lhe notar que tínhamos 4 crianças para cuidar. Ele respondeu que não existia na casa senão um poço coberto, montado com uma bomba. 3 ou 4 dias mais tarde, eu e minha nora líamos num belo prado verde que pertencia ao dono da casa, enquanto as crianças brincavam um pouco afastadas. De repente, vi minha nora levantar-se e correr na direção de um ponto do prado onde crescia uma moita de sarças, de canas e de ervas selvagens. Ao mesmo tempo, a criança menor, de 2 anos, correu também para a moita, mas sua mãe pôde retê-lo a tempo e, virando-se, gritou: "Ah, que um poço profundo e sem parapeito!" A esta exclamação, lembramo-nos ambas e reconhecemos a legitimidade das nossas proposições de prudência. Todavia, o sonho foi inútil do ponto de vista premonitório, já que cada uma de nós o tínhamos esquecido, depois do que, nossa hóspede nos tranquilizou. Proceedings of T.S.P.R., volume 5, página 339. A nora da senhora de Morgan, a senhora A.M. de Morgan, confirma plenamente o relato acima. A observação da senhora de Morgan, de que o relato foi inútil do ponto de vista premonitório, pois tanto ela quanto sua nora o haviam esquecido, não deve ser tomado ao pé da letra, porque o fato de que a sua nora levantou-se de repente para correr em direção ao lugar perigoso, chegando justo a tempo de salvar o bebê, leva a crer que esse ato nasceu de um impulso mais ou menos subconsciente, e em relação com a impressão nela mantida após a visão da senhora de Morgan. Caso 149. Mears relata a seguinte narrativa de um incidente comunicado por uma senhora de seu conhecimento, da qual ele não está autorizado a publicar o nome, Proceedings of T.S.P.R., volume 11, página 497.
Morávamos em Hertford Street, Mayfair, e, um dia, decidi ir com meu veículo encontrar um parente em Woolwich, levando a babá com a criança. Durante a noite, tive uma visão muito viva e muito penosa de mim mesma no veículo, no momento em que voltamos para pegar a rua de Piccadilly, depois, de mim mesma que, tendo descido com a criança nos meus braços, via nosso cocheiro cair inconsciente, derrubado de seu assento no chão, e esmagando debaixo de si sua cartola. Essa visão desconcertou-me a ponto de que, quando a entreguei pela manhã ao cocheiro, esperava ouvir-me responder que eu não podia partir por causa de algum incidente, o que me teria fornecido um pretexto para ir pela estrada de ferro. Esse cocheiro estava há muito tempo a nosso serviço e era um homem de toda confiança, muito afeiçoado. Quando ele se apresentou, eu lhe disse que devia ir a Woolwich e que desejava que aprontasse o veículo para 10 horas. Sem alegar dificuldades, ficou hesitante. Propus, então, partir às 11 horas, ao que pareceu aquecer com satisfação. Não me deu nenhuma explicação sobre sua hesitação e disse que os cavalos estavam em excelente estado. Fiz-lhe observar que eu podia partir muito bem pela estrada de ferro, mas ele repetiu que tudo estava em ordem. Partimos para Woolwich, onde passou-se o dia, e tudo correu bem até o retorno, onde se atravessou o quarteirão de Piccadilly. Ali, minha atenção foi chamada pelo fato de que todos os cocheiros que encontrávamos olhavam o meu, com uma expressão estranha. Olhei a meu turno através da vidraça em frente e vi que ele estava sentado sobre seu assento, o corpo virado para trás, como se devesse frear a fuga dos cavalos fogosos, o que não era o caso. Nós voltamos para Bond Street e, olhando de novo, percebi que ele continuava a guardar esta estranha posição. Então lembrei-me de repente do meu sonho. Ordenei-lhe para parar imediatamente, peguei a criança nos meus braços e saltei para a terra, após o que chamei um policial em socorro do cocheiro. Justo no momento em que o policial chegava, inesperadamente, o cocheiro caía de lado, desfalecido, do seu assento nos braços deste homem, de sorte que se eu tivesse atrasado um segundo ele teria caído sobre o pavimento da maneira exata em que eu o tinha visto em sonho. Soube, em seguida, que o pobre velho sofria de um grave ataque de disenteria e que a fadiga da viagem o tinha esgotado, pouco a pouco, até provocar a síncope. Ele era abstêmio e seu único erro tinha sido de se acreditar bastante forte para suportar a longa viagem. Minha visão diferiu sobre 2 pontos da realidade. O primeiro é que no sonho nós chegávamos a Bond Street do lado ocidental, enquanto que na realidade nós aí chegamos do lado oposto. O outro é que eu via abater-se sobre o solo meu cocheiro, com a particularidade muito precisa e muito viva da cartola esmagada pelo chão, enquanto que na realidade este acidente foi evitado pela pronta ação a qual me impulsionou a recordação sofrida do sonho. Assinado, Lady Z. Aqui, o acidente que este sonho permitiu evitar não tem uma importância tão ligeira quanto parece à primeira vista, pois sem o sonho o cocheiro de Lady Z teria quebrado o crânio no pavimento. E é extremamente interessante ver que o acidente se passou no ângulo da rua e da maneira idêntica em que foi visualizado, salvo a providencial variante final, determinada pela recordação suportada do sonho. Esta última inexatidão constitui o detalhe teoricamente mais interessante, dir-se-ia, com efeito, que a causa agente tensionou, por aí, apresentar um quadro subjetivo do acidente, tal como devesse se realizar, tão cega cadeia de causas e efeitos tinha-se livremente desenrolado, quase em oposição com a maneira com a qual ele evoluiu em consequência de intervenção premonitória. O conjunto dos fatos não poderia, portanto, ser explicado senão recorrendo a uma das hipóteses espiritualistas enumeradas no início do capítulo. Caso 150.
Este caso foi na origem publicado pela revista alemã Sphinx. A senhora Sidgwick englobou-o na sua classificação dos fenômenos premonitórios. Proceedings of TSPR, volume 5, página 335. É um caso autenticado por numerosas testemunhas, cujos processos verbais estão em posse do diretor da revista citada acima. A relatora, Frau K., descreve nestes termos sua experiência. Numa noite do início de agosto de 1886, assisti, em sonho, a um incêndio enorme, cujas fases grandiosas provocaram em mim um sentimento de terror paralisante. Quando acordei, senti como se tivesse assistido a um incêndio real, e não poderia ter ficado mais impressionada. É estranho dizer. Uma vez acordada, atravessou-me o espírito o pensamento de que as cartas-valores que possuímos, conservadas no cofre forte à prova de fogo colocado na fábrica de cerveja MB, estavam em perigo. Não me lembro de ter sonhado esta particularidade, e, por outro lado, não havia nenhuma razão para ligá-la ao incêndio visto em sonho. Entretanto, e a despeito de todos os meus raciocínios, esta impressão não motivada tornou-se intensa a ponto de encher-me de espanto e me privar de qualquer tranquilidade. Decidi-me, portanto, a contar à minha família o sonho e as inquietações que me haviam tomado. 3 dias mais tarde, o mesmo sonho se repetiu com uma vivacidade maior ainda, como se quisesse confirmar, assim, que meus temores eram fundados. E a inexplicável preocupação persistia e se intensificava, enquanto que eu percebia como eco de uma voz interior aconselhando a colocar em segurança os valores. A perda deles teria nos arrastado à ruína. Não hesitei mais, pois, em seguir os conselhos da voz misteriosa, pedindo vivamente a meu marido para fazer retirar esses valores do cofre forte e colocá-los noutro lugar. Ele se recusou, observando que meus temores eram absurdos, e mais absurda ainda a importância que eu dava aos sonhos. Mas a ansiedade que eu possuía era bastante forte para me tornar infeliz, e eu não deixava de importuná-lo um momento para que ele me escutasse. Finalmente, após 10 dias de insistência, ele resignou-se, não em consideração pelo meu sonho, mas para devolver-me minha tranquilidade perdida. Quando soube que os valores estavam em segurança no Banco de Munique, fiquei calma. Alguns dias depois, partimos para o Tirol, e não teria mais pensado no incidente, se, uma terceira vez, não tivesse assistido em sonho ao mesmo grandioso incêndio, e isto na noite de 14 para 15 de setembro. Todavia, ao invés de me sentir invadida pelo sentimento de terror paralisante habitual, experimentei nesta circunstância uma impressão de grande alívio ao pensar que nossos valores estavam em segurança. Na manhã seguinte contei o sonho à minha família, e no dia seguinte chegou-nos a notícia de que a fábrica de cerveja em questão tinha sido destruída por um incêndio que havia acontecido no dia 14 de setembro. Soubemos, em seguida, que nada tinha sido salvo e que o cofre forte à prova de fogo tinha ficado durante 36 horas envolvido em chamas, de sorte que os papéis e os valores que ele encerrava tinham sido reduzidos a cinzas. Este sonho preservou-nos da ruína. Seguem os atestados do marido da relatora, de todos os parentes, dos amigos Ervon M., Frau von A., Barão von e do proprietário da fábrica incendiada. A senhora Sidgwick acrescenta: este caso encerra várias particularidades dignas de atenção. Primeiro, a ansiedade experimentada por Frau K. a respeito dos valores em perigo, única circunstância que estabelece uma relação entre o incêndio sonhado e o realizado. Não parece, entretanto, que tenha sido causado pelo sonho, embora tenha podido dele fazer parte ter sido esquecido, como estando-lhe ligado.
Um outro ponto importante é o terceiro sonho que coincide com o momento do incêndio. Esta coincidência acrescenta, indubitavelmente, peso à suposição de que a série inteira dos incidentes é de ordem supranormal. Caso 151. Gurney recolheu, estudou e a Sra. Sidgwick publicou nos Proceedings of T.S.P.R., volume 5, página 313. A sensitiva e relatora, Sra. Hay, escreve na data de 17 de setembro de 1884. Eu devia passar um dia com minha irmã, residente em Roehampton, e na véspera, no momento em que adormecia, tive uma visão na qual eu assisti à capotagem do veículo em que eu deveria tomar um lugar na estação de Mortlake, e vi-o precipitar-se nas moitas que se encontravam abaixo. Acordei sobressaltada, sem dar importância à visão. Todavia, no momento em que ia voltar a dormir, ela se apresentou para mim sob uma forma idêntica. Isto deixou-me nervosa, mas, por fim, dormi de novo e no dia seguinte não pensava mais no sonho. Fui pela estrada de ferro a Mortlake, onde não encontrei o veículo, que chegou, entretanto, após alguns minutos. Foi tudo bem por um longo trecho da estrada, mas quando chegamos ao ponto onde se sobe para a vila de minha irmã, o cavalo deu, de repente, sinais de nervosismo. O cocheiro desceu para inspecionar os arreios, mas tendo encontrado tudo em ordem, pôs-se a caminho. O incidente repetiu-se uma segunda vez, depois uma terceira. Então, enquanto o cocheiro retificava a disposição das rédeas, lembrei-me de repente da minha visão. Fiquei nervosa e desci, imediatamente, dizendo ao cocheiro que faria o restante do caminho a pé. Ele quis persuadir-me, mas vendo inúteis suas insistências, continuou só com as malas. Mal tinha se afastado alguns metros, o cavalo tornou-se tão furioso, que vendo o cocheiro em perigo, fiz sinal para alguns transeuntes correrem em seu socorro, mas antes da sua chegada, cavalo e cocheiro precipitaram-se do alto da estrada na moita situada abaixo, e isto da maneira exatamente visualizada por mim na noite da véspera, embora a localidade não fosse precisamente a mesma. O veículo foi colocado fora de uso, mas o cocheiro, quando me aproximei, exclamou: "Você é feliz de ter insistido tanto para continuar a pé. Se tivesse subido no veículo, dificilmente teria salvado sua vida. Faço observar que nunca tive medo dos cavalos e que não teria, certamente, descido do veículo se não tivesse tido a lembrança súbita pela visão que precedeu o fato." Assinado, Emily Hay. O marido da relatora confirma o que precede. Caso 152. O Dr. Kinsolving, da Igreja Episcopal de Filadélfia, escreveu ao Dr. Hodgson, Proceedings of T.S.P.R., volume 11, página 495, na data de 14 de outubro de 1891, nos seguintes termos. Eis o sonho a respeito do qual eu lhe escrevi. Encontrava-me num bosque situado atrás do hotel dos Capon Springs, quando, de repente, vi diante de mim uma serpente com chocalhos, que consegui matar, depois do que constatei que ela só tinha 2 vértebras caudais dissecadas, chocalhos, que os ossos da causa pareciam malformados e proeminentes dos 2 lados e também que a cor da sua pele estava excepcionalmente descorada. Ao despertar, a visão do réptil ficou impressa no meu espírito de uma maneira muito profunda, e eu ia contar o sonho à minha mulher, quando me detive pensando que era inútil provocar nela ansiedades nocivas, pois eu tinha o hábito de empreender longas excursões nos arredores. Após o almoço, meu irmão e eu partimos para uma dessas excursões ao longo da vertente mais importante das montanhas do norte, e após nos termos afastado mais de 12 milhas do hotel, resolvemos descer no vale para atingir mais rápido a estrada que nos conduziria à nossa casa.
Enquanto eu caminhava ao lado da montanha, me lembrei novamente, com uma grande força, do meu sonho, e isto com uma tão grande precipitação, que tremi e fiquei alarmado. Eu ainda não tinha dado 30 passos, quando percebi diante de mim uma serpente com chocalhos, enrolada em espiral sobre si mesma, a cabeça levantada, prestes a lançar-se para ferir. Fiquei com o pé no ar, e se tivesse terminado o passo, teria pisado no réptil. Fui pronto para me jogar de lado caindo pesadamente na terra, quando voltei da minha terrível surpresa, levantei-me, com a ajuda de meu irmão, matei o réptil. Ora, observando, constatei que em todos os detalhes, ele correspondia à serpente com chocalhos que eu tinha visualizado em sonho. Não faltava nada. O tamanho, a cor descorada e a formação defeituosa e particular dos ossos da cauda. É certo que se eu não caminhei sobre o réptil, devo à recordação súbita do sonho que me colocou em guarda, todavia não formularei nenhuma teoria especial a esse respeito, pois cada vez que detenho meu espírito sobre tais experiências anormais, saio delas, possivelmente, confuso e desorientado. Assinado, G. H. Kinsolving. O irmão do relator, Arthur B. Kinsolving, escreve uma longa carta onde descreve, independentemente, o fato. Os dois relatos concordam em todos os detalhes, salvo que ele fala de uma vértebra caudal dissecada, ao invés de duas. Se tivesse se tratado neste caso da visualização premonitória de uma serpente com chocalhos genérica, o fenômeno não teria deixado de ser muito interessante, mas quando se pensa que o sensitivo teve em sonho a representação fiel do idêntico réptil, mal formado, que ele teria encontrado no seu caminho atravessando um bosque sem estradas, o fenômeno torna-se absolutamente perturbador. Entretanto, os fatos são fatos, e sem nenhuma dúvida, as hipóteses das inferências subconscientes ou das coincidências fortuitas não explicam este. Caso 153. O reverendo Phillips conta o seguinte fato pessoal. Eu tinha 14 anos, meu pai era empregado da estrada de ferro, e uma noite sonhei que eu o via a ponto de cair numa larga fenda aberta na ponte sobre o Oak, a 2 milhas da região de Gole. Acordei em sobressalto, e constatando que meu pai estava ausente da casa, vesti-me com pressa, chamei o mais jovem dos seus subordinados, pedindo-lhe para me acompanhar até a ponte em questão. Quando aí chegamos, ouvimos um passo cadenciado que vinha na nossa direção, ao mesmo tempo apresentou-se diante dos meus olhos, identicamente, o espetáculo que eu tinha visualizado em sonho. Na ponte abria-se uma larga fenda de onde saíam nuvens de fumaça. Meu pai estava a 20 passos do ponto e continuava seu caminho adiante, no meio do nevoeiro, com seu habitual jeito de caminhar, ignorando o que o esperava. Nunca tinha atravessado a ponte, já que ninguém tinha o direito de aí se aventurar, a não ser os empregados da companhia, que por aí passavam por sua conta e risco. Meu pai não duvidou jamais, um instante, de que minha chegada providencial ao fim da ponte lhe tenha salvado a vida, pois ele não podia imaginar que se tivesse transportado uma parte da armadura da ponte, e, por outro lado, o nevoeiro e a fumaça impediam-no, absolutamente, de perceber a falta do curto pedaço. Light, 1905, página 461. O reverendo Phillips, comentando o caso, vê uma intencionalidade e um desígnio manifestos no que lhe aconteceu, e conclui: alguma influência ignorada provocou em mim a visualização subjetiva da ponte interrompida, ligando a ideia de um perigo iminente para meu pai, justo no momento necessário, isto é, quando meu pai se encontrava ainda a 3 ou 4 milhas do lugar do perigo. Caso 154. É William Sainton Moses quem o relata, no Light, 1892, página 181.
não informa o nome da protagonista, mas de um outro relato do mesmo fato, surgido muitos anos mais tarde, na mesma revista, 1907, página 64, resulta que ela se chamava Senhorita Gray e que a cidade onde se desenrolou o incidente era Chicago. Moses escreve: uma amiga pessoal me relata este sonho premonitório muito notável. Pareceu-lhe ouvir um forte golpe desferido na porta da casa. Ela olhou e viu um carro fúnebre parado diante da porta. Estupefata, correu para abrir. Um homem com a fisionomia característica e com um olhar estranho estava sentado sobre o assento do carro fúnebre. Vendo-o aparecer na soleira, perguntou-lhe: senhorita, não está pronta? Ela respondeu: oh, não, certamente não. E fechou-lhe a porta no nariz. O eco do golpe pareceu despertá-la em sobressalto. Ela ficou muito impressionada e muito perplexa, não sabendo o que pensar do sonho e da significação provável. Os traços desse homem permaneceram impressos na sua memória como uma obsessão, e embora se esforçasse para distrair seu espírito, ela não conseguia esquecê-lo. Contou o sonho a seus pais e a seus amigos, que o discutiram e comentaram com ela. Várias semanas se passaram. Um dia, minha amiga entrou numa grande loja situada no centro da cidade, e, devendo subir aos andares superiores, ia entrar no elevador, quando aconteceu-lhe olhar o homem encarregado do funcionamento do elevador. Logo recuou, aterrorizada, tendo reconhecido nele o homem do seu sonho. E sua constatação aumentou intensamente, quando ela o ouviu convidá-la para entrar com estas palavras exatas: senhorita, não está pronta ainda? Essa extraordinária coincidência consolidou-a mais do que nunca no seu propósito de não entrar, e o elevador partiu. Não tinha chegado ainda no segundo andar, quando o mecanismo se desarranjou, a gaiola precipitou-se no vazio, quebrada, e o homem morreu imediatamente. No relato publicado com o nome da protagonista, em 1907, disseram que o elevador, então na sua queda, tinha chegado ao quarto andar, e que além do homem do elevador, 2 outras pessoas foram mortas. Eis um episódio simbólico onde as circunstâncias profetizadas são extremamente complexas e perturbadoras. É preciso pensar que a causa agente, por ter a possibilidade de telepatizar a visão salvadora à sensitiva, devia saber com várias semanas de antecedência que num dia, numa hora, num dado minuto, o mecanismo de um elevador de Chicago estaria deteriorado e que no momento preciso em que deveria elevar-se pela última vez a sensitiva teria se apresentado para entrar.